A gente vai ter um tempo de 25 minutos aqui para esse bate-papo. E a primeira pergunta que eu sempre faço para todos os candidatos, né? Por que o André Spadaro decidiu ser candidato a deputado estadual? Júnior, eu tenho uma carreira muito sólida, né, na minha formação, na minha área, na área médica. Né? Sou médico formado aqui na Unesp de Botucatu, nascido aqui em Botucatu, me especializei na Universidade de São Paulo, na USP em São Paulo, no Instituto do Coração. Fiz meu doutorado lá no Instituto do Coração, na Faculdade de Medicina da USP. E quando retornei para cá, tive a oportunidade de trabalhar na administração pública com o prefeito Mário Pardini, desde o início, né, do seu mandato em 2017. Foram quase 6 anos de trabalho intenso, saúde é sempre complicado, é sempre árduo, e tivemos essa responsabilidade, eu diria, de enfrentar a pandemia. Foram 2 anos de trabalho contínuo, né, sem parar, muita responsabilidade, muita dificuldade, mas também muitas conquistas. E isso deixou muito claro para mim, na minha cabeça, Júnior, que é possível dentro da administração pública, e eu já tenho essa experiência em casa, com o meu pai, que já foi um prefeito, um bom prefeito, correto, sério, honesto, né, que valorizou os servidores. Então a gente já tem essa experiência já dentro da minha vivência familiar, e ficou muito claro para mim que é possível ajudar mais, e é um momento que é necessário ter pessoas com boa formação, bem intencionadas, com o propósito de contribuir com a administração pública. Eu acho que cada vez mais nós precisamos de pessoas com esse perfil, que tenham, né, carreiras já consolidadas, que estejam dispostas por um período de suas vidas a retribuir, a retornar à população o investimento que cada um recebeu, por exemplo, em educação, como no meu caso, no caso do meu pai, que ele também utiliza desse argumento quando se pergunta para ele o porquê que ele quis ser prefeito. Foi o Estado investiu, estudou em escola pública, universidade pública, então é preciso retribuir à sociedade esse serviço. Ficou muito claro para mim, transparente, que com boa vontade, seriedade, trabalho, dedicação, boas parcerias, boa capacidade de contato entre instituições, seja universidades no Brasil, fora, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, Governo Estadual, Governo Federal, é possível se enfrentar grandes desafios e obter resultados acima dos esperados. Acho que a vacinação em massa é uma prova disso. Ninguém imaginava que a gente pudesse atingir um resultado como aquele, talvez até nós em alguns momentos duvidássemos. Acho que o prefeito Pardini falou muito disso, né, que era uma chance em 1 milhão, mas nós corremos atrás e conseguimos superar esse desafio. E o momento hoje é de grandes desafios, pós-pandemia, guerra na Ucrânia, na Rússia, inflação alta, dólar alto, desemprego, problemas gerados na saúde por conta da pandemia, ter interrompido atendimentos durante muito tempo, a educação sofrendo muito por conta das escolas também ficarem fechadas, ou seja, é um momento que é muito desafiador e que requer pessoas que tenham experiência, que tenham mostrado capacidade de enfrentar grandes desafios de forma correta e trazer bons resultados que atinjam e mudem a vida das pessoas. Eu acho que esse é o objetivo principal, esse é o propósito. O senhor foi a cara do combate à pandemia do coronavírus aqui na cidade de Botucatu, que culminou com a vacinação em massa. Então, de repente, alguém pode perguntar, ele vai defender a bandeira da saúde na Assembleia Legislativa. Mas não só de saúde, vive o município. Quais são suas outras bandeiras? O que mais o André Spadaro, como deputado, pode fazer para o Botucatu? O que você enxerga de carência em Botucatu? Júnior, veja, claro que, né, com essa minha formação, né, de médico, com essa atuação, essa experiência que eu tenho, naturalmente que o carro-chefe, né, do nosso trabalho deva ser realmente a defesa da saúde, a defesa do SUS, né, trazer mais recursos aqui para o Hospital de Botucatu, uma série de outras propostas que a gente pode ir nos estendendo aqui durante a nossa entrevista. Mas um deputado não faz só isso. E por outro lado, até antes de dar essa continuidade, a gente tem uma informação hoje que é muito importante. Então, quando você faz uma pergunta hoje no país inteiro, né, uma pesquisa, que isso é feito anualmente, para o brasileiro, o que você identifica que é o maior problema na sua vida? Isso no país todo. Saúde sempre é o primeiro. Tá? O primeiro problema. E hoje nós temos na Alesp, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 94 deputados e nenhum representante da saúde. Então, temos representantes do agronegócio, de outras áreas, mas não temos um representante da saúde que tem esse conhecimento, que tem uma formação, que já tem experiência em gestão e enfrentar desafios para poder nos representar na área da saúde. Então, esse é o meu maior propósito
naturalmente. Mas como eu já mencionei aqui, nós temos outros problemas sérios no país nesse momento e que afetam a vida de todas as pessoas. Então, educação é um problema muito sério. Foram 2 anos com as escolas fechadas e as crianças que tinham mais condições, né, que estavam numa família com mais condições financeiras, tiveram um impacto pequeno. Por quê? Porque estudavam em escolas particulares, tinham um bom celular, um bom computador em casa, internet banda larga, pacote de dados. Então isso não houve um grande impacto. Mas o impacto na educação ele foi principalmente nas camadas menos favorecidas, que não tinham essa condição, vamos dizer, de tecnologia para acompanhar o ensino à distância durante todo esse período. Então a gente vê hoje crianças no 3º, 4º, 5º ano que ainda não sabem ler um texto, não estão alfabetizadas, não sabem fazer contas simples, né, de soma, subtração. Então isso vai requerer um período de investimento muito grande, particularmente na educação. E isso só se faz com investimento em escola de tempo integral, contraturno, aulas extras, investimento em formação, capacitação constante de profissionais e valorização do servidor. Então a educação é algo que para mim eu tenho que seja extremamente importante. Saúde e educação são os 2 temas mais relevantes e a gente precisa investir nisso, até porque eu também tenho essa experiência de ter, né, estudado em universidade, formado residentes, formado médicos. Então a educação é algo que eu prezo muito. Um outro tema, né, quando eu tenho acostumado, é mais fácil usar exemplos práticos, Júnior, na vida, para a gente explicar para a população quais são os nossos maiores propósitos hoje. Nessa caminhada que a gente tem feito nas ruas, eu tenho sido muito abordado e conversando muito com muitas pessoas, e as pessoas me pedem 2 coisas, principalmente. É impressionante, de 10 pessoas, 9 me pedem essas 2 coisas. Uma é cirurgia eletiva. Então isso faz com que a questão da saúde ela seja extremamente relevante, nós temos que trabalhar muito com isso. E a segunda é emprego. Então muitas pessoas nos pedem emprego, não tem uma caminhada que a gente não sai com 1, 2, 3 pedidos de emprego, currículos ou pessoas que vão procurar para encaminhar currículos para a prefeitura, para alguma secretaria, para buscar um emprego que é o que gera dignidade. Então é um momento que temos em torno de 9,1% da população no país e no estado de São Paulo também é um número semelhante, desempregados, isso dá quase 10 milhões de pessoas, embora esse número já tenha sido maior, de 13 a 15 milhões, ainda é um número extremamente significativo, então é preciso investir sim e auxiliar, né, dentro da Alesp, incentivar políticas e leis que facilitem o desenvolvimento para que se tenha uma geração de emprego, geração de renda. E um outro paradoxo, uma questão que tem me chamado muita atenção, que ao mesmo tempo que você sai na rua e as pessoas estão pedindo emprego para a gente, você visita a indústria, você visita o comércio e você sente que os proprietários, né, que os empresários, eles estão ampliando o serviço, estão aumentando a capacidade de produção, estão contratando, mas não conseguem encontrar uma mão de obra qualificada. Então acho que esse cenário torna a situação ainda mais grave, porque você tem um desemprego num nível alto, mas pessoas que não têm capacitação para ocupar essas vagas de trabalho. Então também é uma outra área que requer muita atenção, muito investimento da administração pública, né? Muita vigilância ali da Assembleia para poder gerar leis e contextos e situações fiscais, tributárias, que permitam que as empresas tenham mais competitividade no Brasil para poder empregar mais, crescer, mas também trabalhar lado a lado com o ensino. Então a educação tem muito a ver também com tudo, você vê que tudo está interligado. Se você não investir em educação, em formação técnica, seja através de ETECs, FATECs, estímulo ao Sistema S, SESI, SENAI, cursos de capacitação, você acaba tendo uma massa de pessoas desempregadas e muitas vezes ofertas de empregos, mas que acabam não sendo preenchidas por falta de qualificação. Então essa também é uma área que eu acho que é extremamente importante. E podemos citar uma quarta área que também nesse momento é fundamental. Então nesse contexto de desemprego alto, de inflação, de queda do poder de compra, a questão da fome que vem junto com o desemprego, né, com a falta de renda,
é muito preocupante. Então, assistência social também é uma área extremamente fundamental. Então, saúde, educação, geração de emprego e renda, que vai ter resultado mais de médio e longo prazo, mas para você resolver a situação daquela pessoa que fala assim, 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil, é preciso de medidas urgentes, medidas de fato assistenciais, subsídios, né, auxílios, para que essas pessoas possam se manter até que você tenha uma melhora da economia, o PIB do país volte a crescer, a inflação volte a cair, os juros voltem a cair, para que haja mais investimento e a roda acabe girando, a questão da geração de emprego e renda. Então tudo está interligado, então não dá para dizer que eu gostaria de ser um deputado da saúde, sim, e certamente quero ser uma referência na saúde, não só aqui em Botucatu, região, mas todo o estado de São Paulo. Modestamente entendo que tenho uma formação pessoal e experiência para tal. Mas tudo está interligado. Saúde não funciona bem se o país não estiver bem, se a educação não estiver bem, se não estiver gerando emprego, renda, se as pessoas não tiverem o que comer. Candidato, falando um pouquinho da campanha, é claro que a conta é difícil, né? Até porque temos uma eleição diferente. Em 2018 a conta era feita por coligação, agora a conta é feita por partido, né? Desde da eleição de 2020, nas eleições municipais. Mas o PSDB já faz conta, quanto que precisa fazer um deputado, uma vaga? Júnior, essa conta ela não é tão simples, né? Então a gente conversa muito com as pessoas, sempre, mas quanto que precisa de voto no partido A, B, C ou D? Cada um faz sua conta, mas eu diria que ela não é tão precisa. Mas de um modo geral, fala-se em um deputado estadual de 60 a 70 mil votos, isso historicamente, né? E um deputado federal de 100 mil votos para cima. Então é um número base, vamos dizer, em que você tem uma probabilidade muito grande de ser eleito. Mas como você já mencionou, essa é uma eleição atípica, uma eleição diferente, as regras são diferentes. Você não tem as coligações, então em vez de 10 partidos se unirem em um só e formarem uma chapa com 94 deputados estaduais, cada um desses 10 partidos, por exemplo, vai formar e já formou chapas com 94 partidos, deputados, candidatos, cada um. Ou seja, o número de candidatos aumentou muito. Então isso eu vejo que tem lá um lado positivo, negativo, né, primeiro, e um lado positivo. Então o lado negativo é realmente essa possibilidade de você distribuir muito mais votos, né? Então reduzir o número de candidatos ou deputados que venham a ter votações muito expressivas. Mas por outro lado, isso pode fazer com que o coeficiente eleitoral ele seja reduzido. Então fala-se já em algo, né, em um partido como, por exemplo, na federação do PSDB Cidadania, que em torno de 50 mil votos seja uma votação bastante competitiva para eleger um deputado. Há partidos menores que eventualmente podem ter candidatos que entrem com uma votação menor, mas isso vai depender de uma série de características, se nós vamos ter puxadores de votos, como tivemos nas outras eleições, e como é que vai ser o comportamento da eleição como um todo. Mas a gente está bem confiante com um trabalho aí para 50, 60 mil votos. É um trabalho, claro, que não pode ser feito só aqui em Botucatu, por isso que a gente tem viajado bastante já nos últimos 3 meses, e agora principalmente durante o período de campanha. Então, por exemplo, ontem começamos o dia em Areiópolis, depois fomos para Igaraçu do Tietê, Barra Bonita, Pardinho, temos agendas agora em São Manuel, tem o trabalho na região de Jaú, de Bauru. Isso para quê? Para tornar essa nossa eleição, né, para poder me eleger como deputado estadual, algo extremamente viável, que é o que eu enxergo hoje. E é claro que para a gente é muito importante, isso eu tenho sentido muito nas ruas, especialmente por conta desse trabalho todo que foi feito nos últimos 2 anos, um grande reconhecimento da população, Júnior, aqui em Botucatu e também na região. Então as pessoas acompanharam, o Estado acompanhou, o país todo acompanhou o trabalho que foi feito em Botucatu. Botucatu teve um grande destaque, até inclusive do ponto de vista internacional. Então as pessoas nos reconhecem na região, sabem do trabalho, nos agradecem, têm esse reconhecimento. Então a gente tem uma expectativa muito grande de uma adesão forte aqui em Botucatu e que a gente possa ter uma aceitação muito grande também na região por conta de todo esse trabalho que foi feito. Por isso, o meu entendimento, hoje estou bastante confiante, muito determinado. A gente sabe que é difícil, que tem muitos candidatos, mas vou seguir trabalhando agora nos últimos 10 dias com muita intensidade, assim como fizemos na pandemia, para tornar essa nossa eleição viável e a gente poder representar nossa população com todo o esforço, empenho, seriedade e responsabilidade que demonstramos aqui nos últimos anos, Júnior. O senhor tem um cabo eleitoral muito conhecido, né, que pelo menos em algumas postagens nas redes sociais
ele mostra, não vou dizer engajamento, mas mostra apoio, que é o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, com quem o senhor trabalhou durante esses anos, né? Qual que é o peso dele, não só para a campanha em Botucatu, mas para a campanha fora? Porque o Pardini acabou se tornando uma figura política, uma liderança política estadual, né? Sem dúvida, Júnior. Primeiramente, acho que a relação que eu tenho com o Pardini, eu já conhecia um pouco ele antes de começar a trabalhar na Secretaria de Saúde, por conta de futebol, mas não era uma relação muito próxima. Mas desde que a gente começou a trabalhar junto, já no primeiro ano, muito antes da pandemia, já houve assim um entendimento muito grande, sabe? Quando uma parceria de trabalho ela funciona muito bem. Então gerou-se, isso criou uma amizade, um grau de lealdade muito grande. Então, realmente, você ter um apoiador como o prefeito Pardini é extremamente importante. Então, um prefeito que vem fazendo um excelente trabalho, que enfrentou uma série de dificuldades e que tem uma aprovação da população muito alta, né? Reeleito com 86%, tem uma aprovação do seu governo acima de 90%, 95%. Então, é claro que ter o prefeito Mário Pardini nos apoiando, né, é importante que isso fique bem claro, né? Que o prefeito já declarou isso inúmeras vezes, em rádio, onde ele vai em entrevistas, e que eu sou o único candidato a deputado estadual que tem o apoio oficial do prefeito. Então a gente provavelmente vai ver, né, outros candidatos eventualmente explorando a imagem do prefeito, justamente por entender que a imagem do prefeito pode ser positiva em suas campanhas, mas é importante deixar isso bem claro, e eu estou dizendo isso porque o próprio prefeito Pardini já se manifestou dessa forma em inúmeras ocasiões. Então, sou o único candidato a deputado estadual que tem o apoio do prefeito Mário Pardini. E isso também repercute na região, Júnior, porque durante, inclusive, a pandemia, também com o problema da chuva, ele sempre foi identificado pelos prefeitos como uma liderança regional. Então, muitos prefeitos se espelham no trabalho que ele faz, ele tem essa influência na região toda e muito conhecimento por parte da população. Então, mesmo na região, quando a gente se apresenta como candidato do prefeito Mário Pardini a deputado estadual, existe um reconhecimento muito grande ao trabalho do prefeito e ao trabalho que fizemos juntos. Acho que muitas pessoas nos viram muito unidos aí na pandemia. Isso tem trazido para a gente bastante reconhecimento do trabalho e eu acho que é de extrema importância. Então, deixar isso bem claro, né? Hoje eu sou o candidato apoiado pelo prefeito Mário Pardini, isso me dá muito orgulho e é dessa forma que eu quero continuar trabalhando, porque foi uma parceria muito exitosa. Nós tivemos resultados muito importantes, especialmente na pandemia, trabalhando juntos, trabalhando lado a lado, de segunda a segunda, e o prefeito precisa disso e vai precisar disso nos próximos anos, por todas essas dificuldades que nós já mencionamos aqui, que vivemos no país como um todo e no mundo. Então é preciso que o prefeito Pardini tenha mais apoio, mais respaldo, né, nessa ponte com o governo do Estado, através da Assembleia Legislativa, o que ele já mencionou inúmeras vezes que ele não teve nos últimos anos com representantes aqui da nossa região. Fiz essa pergunta para o Abelardo ontem. Imagino que noite de 2 de outubro, infelizmente o André Spadaro não tenha conseguido ali uma vaga na Assembleia Legislativa. Qual que é o teu percurso político para daqui 2 anos, por exemplo? Veja, Júnior, eu tenho bastante tranquilidade com relação a isso, né? Muitas pessoas, em primeiro lugar, já associam o meu nome, muitas vezes, muito mais com a sucessão do prefeito Pardini do que propriamente com a candidatura a deputado. Então, eu não penso assim, já declarei isso inúmeras vezes, né? Se a minha intenção fosse fazer uma campanha agora, eventualmente para mexer com o meu nome, muitas pessoas fazem isso, a gente sabe disso, para mexer o nome, divulgar o nome para eventualmente lá na frente ser candidato a vereador, buscar uma reeleição na Câmara, ou vir a ser candidato a prefeito. Esse não é o meu objetivo. Se esse fosse o meu objetivo, por exemplo, ser candidato a prefeito, meu objetivo principal, primário, eu já manifestei isso inúmeras vezes, eu não seria candidato a deputado. Permaneceria na Secretaria de Saúde, contribuindo, trabalhando com o Pardini para ser candidato a prefeito em 2024. Então, eu sou candidato a deputado estadual, decidi ser candidato a deputado porque entendo que o meu perfil de trabalho, a minha formação, eu posso ser muito mais útil e trazer muito mais recursos para Botucatu, principalmente na área da saúde. Então, esse é meu objetivo primário, me eleger deputado e trabalhar os próximos 2 anos lado a lado junto com o Pardini e com os prefeitos da região, com quem a gente já tem tido bastante diálogo. E por outro lado, Júnior, isso que me dá muita tranquilidade, e é importante dizer, eu não sou uma pessoa que dependo da política. Então, eu nunca fui candidato,
sou médico, eu tenho uma carreira constituída, tenho uma situação financeira sólida, confortável, por conta de mais de 20 anos de trabalho na área médica e não dependo da política. Eu estou me candidatando a deputado porque entendo que eu tenho condições de contribuir mais com a sociedade, assim como eu fiz na pandemia. Se eventualmente eu não for eleito, a minha carreira como médico ela se retoma 10 dias depois, que eu também preciso descansar um pouquinho, né? Emendamos 2 anos de pandemia, tive Covid depois que eu saí da secretaria e já emendamos com a pré-campanha e campanha. Então, estou cansado, mas estamos buscando forças porque estou muito motivado e determinado a seguir contribuindo e entendo que eu tenho condições de fazer isso com muita propriedade, né, com muita capacidade, com a experiência que a gente adquiriu na vida toda e nesses últimos anos. Mas se isso não acontecer, não for a vontade de Deus, a minha vida não muda, Júnior. Eu acho que essa é uma grande vantagem. Eu não dependo, eu não sou um político profissional, eu estou me apresentando para prestar serviço para a sociedade, estou muito focado, muito determinado, e se eu puder contar com apoio, eu tenho dito que nós vacinamos em massa a cidade, Júnior. Se eu puder contar com apoio em massa da população de Botucatu e da nossa região, eu vou seguir com a mesma determinação, a mesma garra, a mesma luta, lado a lado com o prefeito Pardini, com os prefeitos da região, com a superintendência do HC, com a reitoria da Unesp, com as universidades públicas, lutando pela saúde pública em todo o estado de São Paulo, não só na nossa região. Bom, nós temos 21 minutos de entrevista e colocamos sempre aqui 25 minutos para o tempo total de entrevista com o candidato, e nessa parte final a gente sempre deixa o candidato à vontade para suas considerações finais. Júnior, o que eu queria dizer, eu tenho tido um grato retorno. Acho que sempre que a gente trabalha, você não trabalha para ter como objetivo primário o seu trabalho reconhecido, né? A gente fala aí de jogar confete, mas é muito importante quando você se dedica a uma coisa com muita intensidade, que você tem um resultado importante, você receber esse reconhecimento, ele é gratificante. Então, assim, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter tido essa oportunidade, essa sabedoria de lidar com esse período da pandemia. Agradecer a população pelo carinho que a gente vem recebendo, o reconhecimento que a gente vem recebendo das famílias, quando a gente aborda, seja na casa, seja no local de trabalho. As pessoas realmente, assim, lembram, de todo, com muita intensidade de tudo que aconteceu. Lembro dos boletins, então é essas pessoas que eu quero me dirigir hoje. Ou seja, se você é uma pessoa que acompanhou o trabalho, que confiou, que esperava sair o nosso boletim todo dia, eu escuto muito isso, senhoras que dizem que não dormiam, esposas que não dormiam antes de ver o boletim, que aquilo dava para elas uma sensação de conforto, uma sensação de segurança, de informação, de cuidado. Então, a essas pessoas que acompanharam, que confiaram, que viram o trabalho sério, o trabalho responsável, a dedicação, a emoção, a voz embargada muitas vezes, a dificuldade de comunicar, em algumas situações especiais. Lembro de algumas até que eu lembro de ter conversado com você, era a véspera do Dia dos Pais e a gente lamentava que não podia estar junto com os pais por conta da pandemia. Então acho que assim, houve muita sinceridade, muita entrega nesse trabalho e é esse o espírito que eu quero empregar na minha vida pública, seja ela na vida política ou seja ela na universidade, dentro do SUS, que é o que eu sempre fiz durante toda a minha vida. Então eu peço a essas pessoas que ou assistiam o boletim à noite, ou assistiam de manhã, que acompanharam, que gostaram, que choraram com a gente, que oraram para a gente nas viagens, que a gente ia para Brasília, pediam orações para que a gente chegasse em segurança de carro, várias viagens de carro, 10 horas para ir, 10 horas para voltar, que vibraram com a gente quando a gente conseguiu trazer a vacinação em massa para Botucatu, que nos recepcionaram aqui na Catedral, de uma forma extremamente carinhosa e inesquecível, que viveram aquele dia 16 de maio, que viram nos olhos das pessoas, todo mundo de máscara, mas viram a alegria, viram a esperança no olho de cada um, como fruto de um trabalho que foi feito com muita seriedade e que reconhecem esse trabalho, se identificam e querem continuar tendo essa representatividade. Eu peço o voto de confiança de vocês em Dr. André Spadaro para deputado estadual 45222. Muito obrigado pela atenção de todos.